Onde está a reação desta casa para descobrir o que o ministro do STF prometeu bloquear para um mafioso que pagava jagunço para quebrar o dente de jornalista? Que medo é esse do que o Vorcaro tem a dizer? Qual é o desespero que o Moraes, que estava viajando em avião do Vorcaro, tem? O que mais a gente precisa fazer? Até quando vamos fingir que não está acontecendo? Pelo amor de Deus, aí nós estamos vendo um Senado prestes a aprovar mais uma indicação desse ladrão que está na presidência. O Brasil hoje é uma vergonha, está passando pela pior crise institucional da nossa história, por causa de escolhas do PT no STF, e agora os senadores estão ponderando a possibilidade de colocar o Bessias, que está sendo investigado por prevaricação no INSS. O Brasil está afundando a cada dia mais, e a gente fingindo que não tem nada acontecendo. Eu vejo poucas pessoas subindo aqui e verbalizando a indignação. Esquece o Lula, Lula já perdeu, é produto vencido. Mas o Brasil não pode ir para frente com essa composição que nós temos na Suprema Corte. E se por causa das minhas falas aparecer a Polícia Federal lá em casa amanhã, eu vou recebê-los de cabeça erguida. E não como um covarde que está entregando o país para o crime. Moraes sem saída. Deputado federal Gustavo Gayer faz denúncia gravíssima direto da tribuna ali na Câmara dos Deputados, e ele vai mostrar provas aqui de abusos que já passaram de todos os limites, e essa agora, pessoal, é realmente para cair metade da República em Brasília. Confira agora a denúncia séria que o deputado Gustavo Gayer fez ali e que deixou muitos que estavam ali na sessão na Câmara dos Deputados injuriados com a fala do deputado Gustavo Gayer, que lavou a alma do povo brasileiro. E ainda, nós vamos trazer logo após aqui o senador Esperidião Amin, tomou a palavra ali no Senado Federal e deixou todos de queixo caído, porque ele mostrou um grande absurdo entre a família Moraes. Vocês vão ver isso aqui agora, pessoal. Essas duas matérias, esse vídeo está sensacional, por isso eu quero te pedir então para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal e para você se tornar membro desse canal. Você pode se tornar membro, aqui embaixo tem um botão assim escrito Seja Membro e você vai nos ajudar grandemente com isso. Vamos para essa matéria que está sensacional. Realmente o cerco apertou para o lado dos ministros ali em Brasília. Confira esse vídeo e voltamos em seguida. Nós estamos diante de duas coisas absurdas acontecendo simultaneamente. Um governo que colocou 80% das famílias brasileiras endividadas, com recorde de família, com recorde de empresas falindo, a criminalidade voltando a ser a principal preocupação do povo brasileiro. E do outro lado, nós estamos vendo o pior, mais abjeto, mais obsceno e pornográfico escândalo envolvendo altas autoridades do nosso país. Eu venho aqui hoje falar para vocês que a situação do Alexandre de Moraes, que eu sei que muitos acreditavam que não poderiam piorar, conseguiu piorar ainda mais. Tudo começou com um contrato de 109 milhões de reais que ele dizia que não era dele, Jordi. Aí veio evidências e provou, sim, é dele o contrato de 109 milhões de reais. Daí a imprensa começou a dizer que o Alexandre de Moraes se encontrava com Daniel Vorcaro num bunker de uma casa. Ele mentiu, ele desmentiu, disse que não era com ele. Veio as provas e sim, Daniel Vorcaro se encontrou com o Alexandre de Moraes. Como se isso não fosse o bastante, a explicação da esposa do Alexandre de Moraes é que o contrato era para fazer uma espécie de consultoria e por isso ela recebia um impressionante valor de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Não colou, ninguém acreditou, mas mesmo assim, quem somos nós para discutir a palavra do Alexandre de Moraes? Ninguém quer receber de novo, né, Jordi, a Polícia Federal nas nossas casas. Mas agora vamos lá. Descobre-se que é uma troca de mensagens de visualização única, mais ou menos aquela coisa que o povo do Comando Vermelho e o PCC costuma fazer para esconder o seu rastro criminoso. Pois bem, descobre essa troca de mensagens de visualização única entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes no dia que o Vorcaro seria preso. E o Vorcaro perguntando para o Moraes: e aí, Moraes, conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear o quê? Por que todo mundo finge que isso não aconteceu? Onde está a reação desta casa para descobrir o que o ministro do STF prometeu bloquear para um mafioso que pagava jagunço para quebrar o dente de jornalista?
Mas tudo bem, não para por aí, presidente. Daí nós descobrimos que o Alexandre de Moraes muda a regra da COAF. Agora a COAF não pode mais investigar movimentações atípicas. Não pode. Entendeu, Jordi? Quer dizer que se o escritório de advocacia receber 3 milhões e 600 mil reais de um mafioso, a COAF não pode mais divulgar essas informações. Porque isso pode atrapalhar o Estado democrático de direito. Pode ser um risco para a democracia. Mas esse mesmo cidadão vai para Londres degustar uísque com Lewandowski e com o diretor da Polícia Federal, com o Gonê, o PGR. Tudo o quê? Para defender a democracia, gente. É uma questão de democracia. Eles precisam se reunir e degustar esse uísque para criar um plano para defender o Brasil desses radicais bolsonaristas. E aí, para calibrar a cabeça, tem que tomar um uísque Macallan de 3 mil euros a garrafa. Porque senão não dá, o plano tem que ser muito complexo. Continuando, presidente, porque hoje a gente teve a cereja do bolo. Descobrimos, uma matéria que saiu agora, na Folha de São Paulo, que esses eventos que o Vorcaro pagava para essas autoridades do judiciário, Zé Medeiros, logo depois desses eventos, que o diretor da Polícia Federal recebeu para ir uma passagem de avião, era regrada por uma festa com garotas do Job. Que é isso? Internacionais! Por quê? Por quê? Porque não poderia falar português. Para elas não entenderam as articulações democráticas que aconteciam tomando uísque. Então tinha o evento, aí eles iam lá pro cabaré, financiado por Vorcaro, com garotas do Job. Quando você olha a lista das autoridades que se encontravam nesses eventos, deveria ser o bastante para o Brasil parar e falar: peraí, esse cabaré já foi longe demais, não tem como continuar desse jeito. Mas não é isso que aconteceu. O que acontece é uma das decisões mais absurdas que a gente está testemunhando. Hoje, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes puxou da gaveta um requerimento lá do PT de 2021 para mudar a forma que a delação é feita. Presta atenção, sabe o Moraes, que condenou uma dezena de pessoas baseando-se na delação de Mauro Cid, um cara que estava preso sob coação, intimidação, onde o Moraes ameaçava prender a esposa, o filho e o pai. E com a única delação dele, prendeu Bolsonaro, Braga, General Heleno. Pois bem, escutem isso aqui. Moraes puxou da gaveta agora e pediu para o Fachin votar a mudança completa do sistema de delação. Agora, se uma pessoa está presa, a delação dela não vale. A delação tem que ser totalmente voluntária. Se você prender uma pessoa como ele prendeu o Mauro Cid, a delação tem que ser anulada. Que medo é esse do que o Vorcaro tem a dizer? Que desespero é esse de ter que proibir mobilização da COAF, ter que mudar o sistema de delação? Qual é o desespero que o Moraes, que estava viajando em avião do Vorcaro, tem? A outra informação que veio à tona hoje, presidente, a explicação da Viviane era que as viagens no avião da empresa do Vorcaro, Zé Medeiros, era abatida nos honorários milionários que ela recebia dele, sabia, né? Bom, se bem que tinha um avião do Zetel ali que não tem táxi aéreo, não tem licença para vender voo. Porém, a Receita liberou para o CPI do crime organizado as transferências. E acredite nisso, Jordi, não havia dedução nos repasses a Viviane Barsi. Viviane Barsi solta uma nota dizendo que as viagens do avião eram abatidas no honorário. Mas quando você vai olhar as transferências do honorário, não houve abatimento algum. O que mais a gente precisa fazer? Até quando vamos fingir que não está acontecendo? Pelo amor de Deus, aí nós estamos vendo um Senado prestes a aprovar mais uma indicação desse ladrão que está na presidência. O Brasil hoje é uma vergonha, está passando pela pior crise institucional da nossa história, por causa de escolhas do PT no STF, e agora os senadores estão ponderando a possibilidade de colocar o Bessias, que está sendo investigado por prevaricação no INSS. Olha, gente, para um deputado federal subir aqui na tribuna e falar isso aqui é porque eu gosto. Pelo amor de Deus,
Já não é por eleição, não é por nossos cargos, é pelo amor de Deus, pelo futuro do Brasil. O Brasil está afundando a cada dia mais e a gente fingindo que não tem nada acontecendo. Eu vejo poucas pessoas subindo aqui e verbalizando a indignação. Esquece o Lula, Lula já perdeu, é produto vencido. Mas o Brasil não pode ir para frente com essa composição que nós temos na Suprema Corte. Agora, se pelas minhas palavras aqui hoje, presidente, só para concluir. Concluir, por favor, deputado. Enquanto eu estava falando, eu vi alguns deputados, alguns parlamentares arregalando os olhos, pensando assim, nossa, esse cara é doido, ele não tem medo de falar isso não. Olha isso, ter medo de falar a verdade, ter medo de denunciar o que a gente sabe que é errado. O dia que a gente se acovardar a isso, esqueça de ser um representante do povo. E se por causa das minhas falas aparecer a Polícia Federal lá em casa amanhã, eu vou recebê-los de cabeça erguida, e não como um covarde que está entregando o país para o crime. E agora nós vamos mostrar um vídeo do senador Esperidião Amin, você deve conhecê-lo, ele fala bastante forte e firme e as suas palavras são realmente sinceras e honestas e olha o que ele vai mostrar sobre a família Moraes e um grande rombo multimilionário, uma injustiça está acontecendo ali em Brasília e em troca disso, pessoas estão sendo beneficiadas de forma multimilionária. Confira a fala aí do Esperidião Amin, que é bastante esclarecido, já está no Senado há muito tempo e sabe o que está falando. Veja a matéria. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que ele não está sozinho. Há outros processos e há outras condenações assemelhadas. E eu debati há pouco com o senador Eduardo Girão, que mesmo que nós não gostemos disso, as decisões do senhor Alexandre de Moraes são inescapáveis, senador Sérgio Moro. Porque todos os absurdos, quando são convertidos em fatos, eles têm que ter consequências. Se a narrativa de que houve um golpe de Estado, de que havia uma ação armada contra o regime democrático, se isso foi aceito, as consequências vêm depois. Então nós estamos prisioneiros de uma narrativa falsa, que chega até este caso. Então, como disse o grande jornalista Fernando Schiller, quero aqui aplaudir o texto que ele elaborou e publicou no dia 4 de abril sobre este assunto, tem que ser um país domesticado para aceitar isso. Se este país não tivesse sido domesticado, sabe como é que domestica um animal selvagem? Com chicote. Só um país domesticado pode aceitar esta narrativa e as suas consequências. Somos prisioneiros desta mentira consagrada por uma decisão da Suprema Corte. E as consequências vêm junto com os 7 anos e quase um mês a mais do inquérito 4781, em que candidamente o Supremo discute, vamos encerrar, não vamos encerrar, vamos consultar o ministro Alexandre de Moraes se ele concorda. Claro que ele não vai concordar. Quantos filhotes do inquérito 4781 andam povoando a nossa vida e estão no guarda-roupa? Por exemplo, aquele jornalista do Maranhão, ele foi incluído no inquérito das fake news porque pesquisava sobre a placa do carro que seria do Tribunal de Justiça do Maranhão que atende o ministro Flávio Dino quando ele está no Maranhão. Está incluído no inquérito. Quer dizer, é um inquérito, é uma inquisição que abre uma portinhola, abre uma janela para atender casos que molestam os deuses do Olimpo. Então, nasceu para isto o inquérito e não pode, agora não pode parar. Não pode parar, senador Moro,
porque o Montesquieu profetizou. No livro 11, capítulo 4, do Espírito das Leis está escrito: depois que um homem que detém o poder transgride a lei, ele nunca mais vai parar. Ele pode ser parado, mas ele parar, senador Plínio, não vai parar. Autocontenção, o que há? Limitar os meus poderes? Só, senador Seif, se alguém tiver força para parar. E nós temos essa força. E o Senado tem uma pauta para isso, se me permitem. Quanto ao inquérito do 8 de janeiro, a CPI da Vaza Toga, 40 assinaturas, apresentada aqui em agosto do ano passado, o primeiro subscritor fui eu. A Vaza Toga mostra, o Tagliaferro, senador Seif, explicou como é que funcionava. Tinha 2 presos lá na tarrafada do 8 de janeiro de 2023, mas não aconteceu nada, eles não fizeram nada, não tem nenhuma fotografia, não quebraram nenhum espelho, não picharam com batom nenhuma estátua. Como é que vai prender esse homem? Analisa o que ele fez no seu WhatsApp, as mensagens que ele fez nos últimos 6 anos. Aí você vai entender o espírito daquela pessoa. E ele pode receber certidão negativa ou certidão positiva. Certidão negativa, ele pode ir embora, e certidão positiva, ele continua preso. Não porque ele fez, mas pelo que ele pensava, pelo que era o seu motivo de vida. Então, o inquérito, a CPI da Vaza Toga, isso vai acontecer. Segundo, a CPI do Master. Você vê que, por ironia do destino, o jornal O Estado de São Paulo publica na primeira página: patrimônio da família do ministro Alexandre Moraes amealhou 23 milhões e 400 mil reais de imóveis nos últimos anos. Prosperidade. Prosperidade. E no mesmo jornal, na mesma edição, a condenação a 14 anos de prisão para o senhor Alcides Ram, de Coropá, Santa Catarina, 71 anos de idade, porque ele deu R$500 por Pix para alguém fazer uma viagem para Brasília, que ele não tinha a menor ideia do que seria, do que poderia ser, a não ser um protesto. Então, é nesse trem que nós estamos embarcados. A CPI do Banco Master não vai ser ativada. Os pedidos de impeachment não trafegam, ainda que a fila para o impeachment esteja até com algum burburinho, né? De vez em quando, um dos pretendentes vai lá e fura a fila. E a CPI da Vaza Toga também, descumprindo um direito e um dever do Senado, não é instalada. Neste trem nós vamos. E até a lei da dosimetria, o projeto de lei da dosimetria, que deveria ter sido apreciado no seu veto, no veto aplicado pelo presidente, não tem data, porque a mesa, o presidente do Senado, me perdoe na sua ausência eu dizer, sabe qual vai ser o resultado da votação. Ele sabe que, se houver a votação, o veto vai ser derrubado. E tem que ler a CPI, a CPMI do Banco Master. Então, nós, em vez de enfrentarmos aquilo que a democracia determina, que é votar, nós estamos nos acoelhando, fugindo da verdade, do resultado que qualquer desses procedimentos teria se fosse submetido ao plenário. Então, de adiamento em adiamento, se espera o quê? Que o povo esqueça. E aí eu concluo,
Não vai esquecer, não. A eleição deste ano vai ter, especialmente no Senado, senador Plínio, senador Isalci, senador Reis, como primeira pergunta ao candidato: o que você acha disso? Porque essa responsabilidade é de vocês, senadores, e da instituição Senado, que em 201 anos de existência nunca abriu um processo de impeachment contra um ministro da alta corte. Nenhuma vez. Ou seja, nunca enfrentou os erros que agora jorram aos borbotões, destruindo com a reputação daquela instituição que eu considero a mais sublime da democracia. O legislativo é casa de peleia, de discussão, de construção, de erro, de acerto. O executivo também. A Suprema Corte é quase angelical. É uma excelsitude. É a última esperança do ser humano, sendo minada de dentro para fora. Ela não está sendo corroída por críticas, ela está sendo corroída pelos malfeitos impunes e não investigados, que lá estão acontecendo aos borbotões. Nenhum desmentido sobre tudo que se falou de promiscuidade entre ministros do Supremo e negócios e o Banco Master. Nenhum desmentido. Portanto, a reputação está desfeita, a boa. O que jorra é o saldo dela. E nós vamos ficar aguardando a eleição e o resultado da eleição? Não é um bom caminho. A mesa do Senado tem a obrigação de responder aos requerimentos já apresentados regularmente e aos pedidos de investigação que a sociedade transformou numa exigência. Muito obrigado. Pois é, pessoal, se nós vivêssemos em um país decente, em um país sério, por muito menos do que nós estamos vendo ali em Brasília, já era para ter ministro impeachmentado e até mesmo preso. Alguns ministros já passaram de todos os limites. Nós tivemos no ano passado, a interferência, a intervenção do Donald Trump na política nacional, na geopolítica, na verdade, interferindo aqui no Brasil e aplicando a lei Magnitsky sobre alguns ministros, sobre esposa de ministros, retirando visto para poder entrar nos Estados Unidos de ministros e autoridades aqui do Brasil. E aí, sabe o que nós descobrimos nessa última semana? De acordo com o jornalista Paulo Figueiredo, que está ali nos Estados Unidos, alguns iluministros, nós não podemos aqui citar o nome diretamente porque vão pedir provas, E aí isso incorre até em outros problemas. Mas olha só para você ter uma ideia do tamanho do problema. Depois que aplicou-se ali a lei Magnitsky, alguns ministros ali, e eu falo 2 ministros, tiveram envolvimento com o Banco Master, sabe para quê? Pegaram a sua fortuna, parte da sua fortuna, e deixaram no Banco Master para poder blindar, para poder segurar, para poder não correr o risco de ser pego por bancos internacionais que operam aqui no Brasil. Porque vocês sabem, pessoal, aquele velho ditado, você não deve colocar todos os seus ovos no mesmo cesto. Então, o que os poderosos, não só juízes multimilionários que temos no STF, mas também banqueiros, empresários, o que eles fazem? Parte dos recursos eles mandam para fora e dolarizam, colocam em dólar. Outra parte eles mandam para Bahamas, para Ilhas Caimã, para paraísos fiscais. E uma outra parte eles deixam no Brasil pulverizado em imóveis, em investimentos, compram ouro, criptomoeda. Então é isso que os multimilionários fazem, eles não deixam tudo num lugar só. E o Paulo Figueiredo, que é jornalista, que está exilado ali nos Estados Unidos, comprovou e mostrou que essa maracutaia toda do Banco Master tinha dinheiro de ministro do Supremo que estava ali justamente para poder resguardar de uma possível tomada
da lei magnística ali, porque você sabe, a lei magnística ela trava o cidadão. O cidadão não pode usar cartão de crédito internacional, não pode movimentar contas internacionais, não pode mandar dinheiro para fora. Então, foi uma forma, né? Eles usaram aí esse laranja chamado Daniel Vorcaro e o seu banco para poder resguardar o seu patrimônio. Inclusive, né, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, que saiu de forma antecipada do STF, justamente porque não aguentou a pressão, seus familiares também não aguentaram a pressão, o Barroso perdeu o visto, né, e a possibilidade de entrada nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele tinha um imóvel avaliado em centenas de milhares de reais, ou alguns milhões de reais, ali nos Estados Unidos. Perdeu o imóvel. O imóvel foi confiscado, deve ir a leilão, vai perder esse imóvel, isso é quase certo. E tudo isso por quê? Justamente porque estava indo contrário a algumas empresas, inclusive, dos Estados Unidos que estavam operando aqui no Brasil. Nós tivemos a X, né, que é o Twitter do Elon Musk, tivemos também outras empresas, como por exemplo a Rumble, que é uma plataforma de rede social que também estava operando aqui no Brasil. Tivemos cidadãos americanos que foram barrados pelo Supremo aqui no Brasil, investigados, processados, perseguidos, e tudo isso levou ali o Marco Rubio, secretário do Donald Trump, levou também o próprio Donald Trump, auxiliado ali por várias pessoas, inclusive o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, levou a aplicar as sanções aí sobre os ministros. E aí os ministros, para resguardar o seu patrimônio, né, parte deles jogaram aí nesse Banco Master, outros mandaram para a Europa no euro para poder fugir do dólar. Agora, o fato é, pessoal, que é muito estranho, um ministro da Suprema Corte tem sua esposa ali com o escritório de advocacia que fatura milhões e um contrato. Teve aquele contrato de 129 milhões e agora descobriram outro de 40 milhões, também envolvendo assessoria, consultoria, né? A palavra consultoria ela é muito vaga, né? O cidadão fala assim, eu prestei uma consultoria, tá aqui uma nota fiscal aqui e tal, e me dá aí 40 milhões, 129 milhões. Mas o que significa realmente na prática uma consultoria? É simplesmente uma reunião onde eu dou conselhos para a pessoa e ali a pessoa me paga 129 milhões? E isso dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é totalmente fora do nexo, fora da realidade. Não existe isso, pessoal. Um escritório de advocacia, por mais que o cidadão trabalhe com causas multimilionárias, honorários no valor de 129 milhões, 40 milhões. Pois é, tudo isso precisa ser explicado. Eu espero e aguardo o dia que essa gente toda vai ser julgada por um tribunal honesto. E por falar em tribunal honesto, por falar em um tribunal que seja totalmente imparcial, né, que não tenda para um lado e para o outro, nós vamos ter esse ano as eleições no Brasil para presidente, onde as principais pesquisas já apontam Flávio Bolsonaro no segundo turno ganha, porque a popularidade do Lula está cada vez pior e nós teremos, de uma forma inédita esse ano, pelo menos 3 candidatos da direita no primeiro turno que vão puxar votos para o Flávio Bolsonaro no segundo turno. Você sabe como funciona isso? Teremos ali o Caiado, possivelmente até o Ratinho Júnior, teremos talvez ali o Zema e outros mais que vão se lançar na direita. E o que acontece? Num segundo turno, todos esses votos irão para o Flávio Bolsonaro. Então, há uma grande chance dele ganhar do Lula. E aí o que acontece, pessoal? Enterrando e acabando de vez com esse sofrimento do governo PT por 23 anos no Brasil, nós teremos, a partir do 1º de janeiro de 2027, uma grande mudança no cenário brasileiro, a começar pela anistia e o indulto ali que vai ser assinado por Flávio Bolsonaro, aos presos do 8 de janeiro e ao Jair Bolsonaro. Um segundo fato muito importante que vai acontecer é a renovação do Senado Federal. Nós temos em vários estados, eu já coloquei nesse canal aqui, você pode procurar uma pesquisa atualizada sobre a corrida para o Senado Federal, onde temos vários candidatos de direita que vão levar
Sérgio Moro, por exemplo. Na verdade, o Sérgio Moro vai para governador no Paraná, mas o Deltan Dallagnol para governador no Paraná. Nós temos, por exemplo, Michele Bolsonaro, Bia Kicis e outros mais em Brasília para o Senado Federal. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Carlos Jordi também para o Senado. Nós temos lá no Ceará o André Fernandes. Temos vários. Temos o Marcel Van Hatten também no Rio Grande do Sul, do Partido Novo. E por que eu estou falando isso? Primeiro, indulto e anistia para os presos políticos. Segundo, renovação do Senado Federal, que vai fazer grande diferença. Mas a terceira boa notícia é o seguinte: a partir de 2027, Flávio Bolsonaro vai poder indicar pelo menos 3 ministros para o Supremo Tribunal, pelo menos 3. Mas eu tenho para te dizer que talvez serão 5. Só no primeiro ano, 1 ministro. Já no segundo ano, mais 2. Agora, pelo andar da carruagem, pessoal, pelo andar da carruagem, nós teremos ministros que ou pularão fora do barco para poder não serem investigados, assim como fez o Barroso, ou eles serão impeachmentados devido à renovação do Senado Federal. E aí, no seu primeiro mandato, nos 4 anos de mandato do Flávio Bolsonaro, ele poderá talvez indicar 5 ministros. E aí você imagina, 5 novos ministros indicados por Flávio Bolsonaro, mais os 2 que já estão lá, que foram indicados por Jair Bolsonaro, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Então, agora a direita teria maioria no STF. Imagine a grande mudança que teremos nesse país. Pois é, tudo isso nos aguarda ainda este ano. E é por isso que eu quero te convidar agora para se inscrever nesse canal, porque se nós temos fatos interessantíssimos e notícias boas para acontecer ainda esse ano, você tem que ficar ligado aqui, se inscrever no canal para você receber esses vídeos e essa matéria aí na sua casa. Então se inscreve aqui, totalmente gratuito. Tem pessoas que acham que vai pagar para poder se inscrever. Não, pessoal, é totalmente gratuito. Mas você vai estar nos ajudando, vai estar ajudando o Brasil. Cada vez que você se inscreve num canal de direita, que é realmente conservador, que tem princípios da família, princípios cristãos e conservadores, você está ajudando o seu país. Então se inscreve aqui agora, não custa nada. Quer dar um passo a mais, quer fazer algo a mais? Seja membro desse canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. E com um valorzinho pequenininho, um cafezinho, você nos ajuda de forma tremenda e você não tem ideia como que essa ajuda vai nos ajudar aqui a continuar trazendo esse tipo de trabalho, a pesquisando, trazendo matérias que não passa na grande mídia, mas aqui você vai assistir. E aí, pessoal, eu só peço o seguinte, para você compartilhar esse vídeo. Tem um botão aqui embaixo assim, ó, uma setinha para o lado. Se você clicar nela, você vai direto para o WhatsApp, para o Facebook, para o grupo da sua família e manda esse vídeo. Para quem gosta do Lula, para quem gosta do Bolsonaro, para quem não gosta de nenhum dos dois, para quem não torce para ninguém, não tem problema. O importante é as pessoas saberem o que está acontecendo ali em Brasília, que elas não vão saber assistindo o Jornal Nacional, a CNN ou a Band. Não vão saber. Então, faça esse favor, compartilhe esse vídeo, você vai estar ajudando o seu país. Vamos ficando por aqui e até a próxima.